Boa tarde a todos, o meu nome é Bárbara Wong, eu sou jornalista e editora no Jornal Público. Quero agradecer à organização deste encontro o convite para aqui estar e reencontrar pessoas que são paradigmáticas na educação. Comigo tenho o professor Adelino Calado, que foi diretor de agrupamento das escolas de Carcavelos entre 2003 e 2019, um agrupamento que foi considerado modelo pelas inovações que foram sendo feitas ao longo destes anos, desde a liderança à organização do currículo. Também o professor David Rodrigues, professor de Educação Especial e que fez carreira académica na Faculdade de Motricidade Humana, hoje Universidade de Lisboa, onde cessou a sua carreira de professor catedrática em 2016. Atualmente é conselheiro no Conselho Nacional de Educação e é o presidente da Associação Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. E o professor Eduardo Sá, psicólogo clínico e psicanalista, também professor na Universidade de Coimbra e no ISPA, em Lisboa, é autor de vários livros e colabora com frequência com os meios de comunicação social, desde a rádio à imprensa escrita. O professor é também responsável pelo projeto Escola Amiga da Criança, numa parceria com a Confederação Nacional das Associações de Pais e do Grupo Leia. O objetivo deste projeto é distinguir as escolas que põem em prática ideias extraordinárias que contribuem de alguma maneira para o desenvolvimento das crianças. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. E eu começaria por perguntar, não basta ser bom professor em termos pedagógicos, é também preciso ser boa pessoa. Professor Adelino. Boa tarde. É de facto preciso ser boa pessoa e é preciso ser muito simpático. Claro que nós só aprendemos e aprendemos melhor com as pessoas de quem mais gostamos e, portanto, é importante que o professor seja simpático e que tenha uma relação muito próxima, muito empática com alunos, pais, professores, funcionários, com toda a gente. Professor David. Boa tarde a todos. Eu estava-me a lembrar, quando estava a ouvir o Adelino, estava-me a lembrar daquela frase que nós não ensinamos o que sabemos, mas ensinamos o que somos. É uma frase antiga, mas que eu penso que continua a funcionar, não é? E é realmente muito importante que o professor seja alguém que não seja só uma pessoa que tenha uma cabeça cheia, esperemos bem arrumada, mas não só cheia, mas que seja sobretudo uma pessoa que penso que era o Freinet que dizia que os educadores têm que saber dobrar os joelhos. E dobrar os joelhos não é para se submeterem às crianças, é para chegarem perto das crianças, para olharem o mundo do mesmo nível das crianças. E é por isso que é muito importante que um professor seja simpático, empático, tenha esta possibilidade de humanidade, de se aproximar da criança e, de certa maneira, fazer com ela a grande viagem de educação. Professor Eduardo Sá, é preciso ser boa pessoa? É fundamental. Eu não acho que isso depois faça parte da formação de um professor, da formação pedagógica de um professor. Mas acho muito importante que quando um professor atravessa uma formação, não faltem formadores que lhe chamem a atenção para isso. Porque, de facto, um professor não pode ser um tecnocrata, tem que ser alguém com alma. Porque é tão importante, como os meus queridos colegas estavam a dizer, que, no fundo, aquilo que nós guardamos de um professor não é a forma irrepreensível como explica, isso é muito importante, mas é a capacidade de ter coração e a capacidade de contar histórias, de ser alguém em relação ao qual apeteça sermos parecidos, porque é isso que depois nos faz trilhar um caminho. Se querermos ser como ele, é aquilo que nos fez, alguns de nós, seguramente, escolhermos a área de estudos e a profissão que tivemos, e às vezes não foi por causa dos nossos pais, nem por alguém da família, foi porque aquele professor nos mostrou um caminho, e aquela luminosidade toda, de facto, é quem melhor nos guia e quem mais e melhor nos faz aprender. Mas, como dizia, professor, não se ensina na formação de professores de que maneira ninguém ensina a ser boa pessoa, não é? De que maneira é que, de facto, isso entra na formação? Se é possível que entre na formação. Agora vamos ter aqui umas aulas de como ser melhor pessoa. É possível?
Estava a perguntar a mim? Sim, professor. Bárbara, veja bem. Eu acho que... Eu trabalhei durante muitos anos com bebés e fico sempre muito zangado quando alguém começa a questionar, mas nós genuinamente nascemos bons ou há quem nasce assim. E eu desafio sempre, trabalhem com bebés para terem rapidamente a resposta. Nós somos genuinamente bons. Depois a vida atropela-nos em muitos momentos e azeda-nos e as amarguras às vezes fazem com que fiquemos muito zangados com muitas coisas e às vezes nos zanguemos com quem menos responsabilidade tem, como às vezes acontece com os nossos alunos. Mas eu acho muito importante que os professores tenham a noção que o melhor que têm para dar é uma sabedoria de vida para além de tudo aquilo que sabem acerca de tudo o resto. E é essa sabedoria de vida que se faz de coração grande, de forma espontânea, se faz com alma. E, portanto, eu receio que muitas vezes esta ideia de tecnocratizar uma profissão como esta estrague tudo, porque um professor com alma é alguém que de repente se diverte tanto ao falar de uma coisa qualquer, que é a maneira apaixonada, a maneira entusiástica que leva a que os alunos aprendam. E, portanto, quando me pergunta, ensina-se, de alguma forma desafia-se. Desafia-se um professor para que não fique barrado numa espécie de perímetro apertado de regras pré-fabricadas e que ouse ser quem é, que traga a pessoa para o pé dos alunos, porque é a pessoa que depois arrasta tudo o resto e faz com que, de repente, uma aula não seja bem um momento de transmissão de conhecimentos, mas uma experiência mágica. Eu acho que um professor faz de determinadas áreas pelas quais se apaixonou uma escola de magia, e quando é assim, bom, é tão precioso, é tão inestimável, que eu acho que os professores deviam ser levados muito mais a sério do que alguma vez terão sido levados até hoje. Professor Adelino Calado, mas muitas vezes os professores se queixam eu não tenho tempo para estas coisas, não é? Porque eu tenho matéria para dar, os meninos vão fazer exames no final do ano, portanto, até que ponto é que de facto podemos passar toda esta humanidade de que o professor Eduardo Sá está a falar, de qual é que deve ser o lugar dos professores no crescimento dos alunos? O lugar deve ser um lugar muito importante, mas mais do que isso, eu acho que era importante salientar aqui uma coisa. O amor à primeira vista é sempre um bocado difícil, não é? Nós conseguirmos. E até porque é preciso, como disse a Bárbara, dar matéria ou trabalhar a matéria, etc. No entanto, aquilo que se calhar deveríamos, numa formação inicial de professores, era chamar a atenção para tudo aquilo que o professor Eduardo Sá disse há pouco, mas estabelecer se calhar até algumas regras metodológicas, ou seja, na primeira semana não se deve dar matérias, não devemos trabalhar matérias. O que é que devemos fazer? Contar histórias, conhecer as pessoas, dar-nos a conhecer, no fundo tentar ganhar as pessoas. Eu costumava dizer na escola que a primeira semana é para namorar, é para tentar ganhar as pessoas, para tentar fazer com que elas nos conheçam, conhecer os próprios alunos, perceber como é que eles gostam mais de aprender, perceber como é que eles são. E se isso acontecer, a matéria depois é dada, se calhar, de uma maneira diferente, é absorvida também de uma maneira diferente. Portanto, se calhar, na formação inicial de professores, este deveria ser uma peça fundamental, um elemento fundamental a transmitir e a fazer com que depois ele se realize na prática. Professor David Rodrigues, que lugar devem ter os professores no crescimento dos seus alunos? Bárbara, deixe-me primeiro pegar a asa do que estava a ser discutido sobre a formação, que eu penso acho que esta questão é muito importante porque, de certa maneira, eu penso que a formação acaba por instituir depois um modelo que acaba por ser reproduzido. E o facto de nós estarmos muito preocupados com os conteúdos e com a matéria e com o horário dos exames e com a avaliação na formação, acaba por induzir, acaba por inculcar nos futuros professores esta ideia que ensinar é isso, não é? Eu lembro-me que eu costumava fazer, quando fazia cursos de formação, fazia uma redação no princípio, eles ficavam todos muito zangados, redações com a minha idade. Sim, escreva aí quem foi o seu melhor professor. E a pessoa escrevia sobre o melhor professor. E depois voltávamos a ler mais tarde. Bom, mas o que era interessante
é que raramente, como dizia o Eduardo Sá, raramente o bom professor era aquele que tinha uns slides muito giros e que dava a matéria toda. Os professores eram aqueles que cheiravam bem. Eram aqueles que uma vez lhe disseram que não sei quê, que uma vez brincaram com eles. E esses são os melhores professores, são os professores inesquecíveis e às vezes até professores improváveis. Pessoas que muitas vezes eram aquelas feras, não é? Mas que de repente se aproximam da pessoa. E isso é qualquer coisa que eu diria que na formação nós não podemos ensinar ninguém a ser boa pessoa, mas eu acho que podemos mostrar uns cartões amarelos quando há comportamentos que não são comportamentos adequados. Por exemplo, em relação a como se trata um aluno que tem dificuldades, como se trata um aluno de outra etnia. Eu vou-lhes contar uma história muito rápida. Um menino brasileiro que estava em minha casa no outro dia, que está agora no Instituto Superior Técnico, dizia que quando chegou a Portugal lhe distribuíram um teste de matemática, que ele tinha sido o melhor aluno, e a professora teria dito: você, apesar de ser brasileiro, é bom em matemática. E ele ficou absolutamente escandalizado com isto. E eu acho que são coisas que nós podemos ajudar nos cursos de formação a mostrar uns cartões amarelos, a dizer para se falar com respeito, para ter esta perspectiva de dobrar os joelhos para entender os alunos e para ficar perto deles. Professor Eduardo Sá, como é que os pais devem falar dos professores aos seus filhos? Olha, Bárbara, eu dei-me conta que a pandemia e as quarentenas acabaram por ser muito importantes para que os pais tivessem outra noção da missão dos professores. Diferente, muito diferente daquela que provavelmente muitos tinham. Eu senti durante muitos anos que os professores, quando conversavam em off, faziam comentários nem sempre muito argumentários em relação aos pais, atribuíam muitos defeitos de educação aos pais, e não que os pais não tenham muita responsabilidade na educação dos filhos, como não podia deixar de ser, mas eu também ficava muito chocado quando os pais, fundamentalmente à hora do jantar, faziam comentários ou à partes que eram desconsiderações claras em relação ao professor ou aos professores dos seus filhos. E, portanto, eu gostava muito que os pais percebessem que um professor é um bem de primeira necessidade. Se um professor for aquilo como nós estamos a referir, passa a ser rapidamente uma pessoa da família. E de uma forma fulgurante. Aquilo que o David estava a dizer é verdade. Há professores que se tornam absolutamente inesquecíveis e que entraram e saíram na nossa vida e estiveram lá durante 9, 10 meses e ficam lá para sempre. E é esta função de pessoas da família a quem muitas vezes se confidencia aquilo que não se diz a um tio ou às vezes até aos pais. É alguém com quem se abre o coração e se põe as perguntas mais esquinudas, de maneira a que ele as agarre e de alguma forma as desconstrua. E estas pessoas tão preciosas devem ser dos pais o maior respeito. Não significa que os professores façam tudo bem feito, não fazem, mas eu acho muito importante que os pais falem dos professores como alguém tão precioso, alguém que não sendo da família se torna da família, alguém que traz contraditório a tudo o que já se sabe e que é capaz de escutar a sabedoria, sobretudo isso, aquilo que o professor Adelino estava a chamar a atenção, que é capaz de, e o David, de se debruçar no sentido de escutar a sabedoria e depois casar sabedorias para ir mais longe. E estas pessoas são tão preciosas que os pais têm que falar dos professores com o carinho, com a elegância e com o respeito imenso que um professor tem que ter na vida dos nossos filhos por uma razão simples. Porque, no fundo, um professor passa a vida a dar-lhes a mão e a conduzi-los. E é tão preciosa e é tão mágica essa missão que se os professores não tiverem este carinho e esta estima por parte dos pais, eu receio que existam na vida dos filhos, mas sem os sinais indispensáveis da parte dos pais que farão com que as crianças e os adolescentes os levem tão mais a sério do que provavelmente em algumas circunstâncias levarão.
Professora Adelino Calado, um dos desafios deste projeto Escola Amiga da Criança é que as escolas possam, de alguma maneira, contribuir para a felicidade dos mais novos. Esta deve ser uma função da escola? Claro. Se não estivermos felizes, com certeza não estamos disponíveis para nada, não é? Então, mas de que maneira é que a escola pode reinventar-se sem perder de vista a sua função educativa? Do meu ponto de vista, e seguindo um pouco aquilo que o Dr. Eduardo Sá disse há pouco, talvez uma das coisas boas que esta pandemia trouxe relativamente à escola foi os pais perceberem melhor o que é que o professor faz, o que é que o professor está a fazer com os seus filhos. No fundo, é um pouco ser mais transparente, não ser a sala de aula que tem a porta fechada e que ninguém sabe o que é que se passa lá dentro. E se esta forma de mostrar aquilo que se faz, se esta transparência naquilo que é o trabalho desenvolvido for efetivo, de facto aquilo que vai trazer é uma consonância daquilo que são as tarefas desenvolvidas pela escola e pelos pais. Este conjunto é um conjunto que pode permitir, e permite com certeza, que os alunos sejam mais felizes. E alunos mais felizes aprendem melhor. Claro. Professor David Rodrigues, está de acordo? A escola deve contribuir para a felicidade das crianças? Se não, o que é que ela lá está a fazer, não é? Está a fazer, exato. Não é a Inquisição espanhola, não é? Bom, mas eu gostava também de repegar desta questão da relação dos pais com a escola, não é? Porque realmente é uma relação que é historicamente que tem sido difícil, não é? Porque muitas vezes existe esta concorrência e às vezes, como foi dito, existe até às vezes algum desprimor, algum desmerecimento de um lado e do outro, não é? Porque ou os pais não entenderam e são muito permissivos, ou a escola também não entendeu e é muito quadrada, etc. E eu penso que é muito importante porque o que dá à escola e o que dá à casa são coisas diferentes. A escola dá uma cultura universal, não é? Que se chamava o Património Mundial da Humanidade, do conhecimento, a cultura gerante de novas culturas, é dada pela escola. A família dá uma cultura mais privada, não é? Eu se nascer numa família islâmica, eu vou à escola não para aprender islamismo, mas para aprender, ou se for caso disso, para aprender a história das religiões todas. E, portanto, a participação da escola é fundamental para alargar, para alargar o horizonte da criança. Temos que funcionar num clima, num ambiente de um grande respeito, porque nenhum de nós, família, é capaz de fazer o que faz a escola, nenhum de nós, escola, é capaz de fazer o que faz a família. E, portanto, estamos condenados a entender-nos. Professor Eduardo Sá, pode a escola reinventar-se? Bárbara, eu acho que ela não tem alternativa. Eu às vezes tenho medo do discurso acerca da felicidade das crianças. Não que eu não ache que elas devam ser felizes. Não, eu acho que elas têm de ser felizes. E por meio de razão elas têm que ser felizes na escola também. Mas às vezes eu sinto que o discurso sobre a felicidade é quase colocado como oposto em relação às metas curriculares, aos programas e a tudo mais. E eu não acho que as coisas sejam incompatíveis. Eu acho que elas podem aprender e todavia serem felizes. Eu tenho muita esperança que um dia as crianças fujam para a escola em vez de fugirem da escola. Agora, eu acho que a escola precisa urgentemente de se reinventar. A escola, em muitos aspectos, continua a funcionar como se não conhecesse as crianças. A escola tem quadros interativos e, portanto, tem sempre aquela ideia magnífica de estar no século XXI, mas às vezes tem vícios de forma inacreditáveis. Continua a imaginar que as crianças aprendem do zero, à mesma velocidade e da mesma maneira, como se a escola estivesse no século XXI, mas imaginasse que as crianças, a quem dedica todo o seu esforço, fossem as crianças tal qual eram, de certa forma, imaginadas no século XIX. E, portanto, a escola tem que se reinventar profundamente. A escola hoje concorre com, e desde cada vez mais cedo, digo eu, infelizmente, com dados nos telemóveis das crianças que, no fundo, são muitas bibliotecas juntas, com toneladas de informação que caem em chuveiro e que elas não são capazes de sintetizar. Se a escola era importante em termos formativos,
os professores do século XXI serão ainda mais importantes no sentido de pegarem neste manancial inacreditável de informação e de serem quem ajuda a fazer a síntese sem a qual não se aprende. A escola não pode continuar com esta ideia e por isso precisa urgentemente de se reinventar, de que os alunos estão autorizados a trabalhar das 8 às 8. As crianças trabalham demais, trabalham muitas vezes 12 horas por dia. É tão estranho que a escola tenha resgatado as crianças do trabalho infantil e agora a escola seja o trabalho infantil do século XXI. Não pode ser. E, portanto, a escola não pode permitir que se deixe de ser criança só porque se vai à escola. Veja bem, Bárbara, há muitos pais e muitas mães que adiam a entrada na escola unicamente para os filhos terem mais um ano de infância. Que absurdo, mas que ao mesmo tempo que chamada de atenção. Porque, no fundo, a escola não pode continuar a ter a ideia que empanturrar as crianças de informação é, de alguma forma, abri-las ao conhecimento. E é este desafio que nós precisamos todos de fazer. O que é que nós queremos da escola para que ela cumpra a sua missão sem que atropele nem a infância, nem a adolescência dos nossos filhos, nem os ponha, como acontece muitas vezes, infelizmente, nos jardins de infância, a ser um bocadinho macacos de imitação, quando eles precisam, não é de aprender muito depressa, é de aprender bem, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, sim, eu acho que a escola do século XXI precisa de que nos juntemos todos, as confederações de associações de pais, os professores, sobretudo os professores, e todos aqueles que contribuem para tudo aquilo que nós sabemos sobre a educação, para que nós nos perguntemos o que é que nós queremos da escola hoje, porque, atenção, nós temos, de facto, a humanidade mais escolarizada que alguma vez nós produzimos, que cada vez é mais permeável a discursos populistas à esquerda e à direita. E, portanto, estará esta escola toda que nós hoje damos durante tantos anos, felizmente, a produzir melhores pessoas e pessoas mais capazes de namorar com o conhecimento, como dizia o professor Adelino, primeiro namora-se com o professor e depois namora-se com o conhecimento. As escolas estão a ser o instrumento para se namorar com o conhecimento. Tenho medo que não. E, portanto, sim, é absolutamente indispensável reinventar a escola e que fique claro, não é pelos professores que ela não se reinventa. A pandemia, num intervalo de tempo mínimo, permitiu que os professores fizessem coisas inacreditáveis para furarem barreiras e, portanto, mostraram de uma forma elegantíssima que não é por eles que a escola não se transforma. Agora tem que haver vontade política e eu às vezes fico um bocado zangado, sabe? Porque eu acho que aquilo que nós queremos da escola devia ser um pacto de regime. Os partidos todos e a Presidência da República ali a dizerem vamos lá sentar e vamos definir o que é que nós queremos da escola, porque se nós não a levarmos a sério, podemos falar de clima, podemos falar de natalidade, podemos falar do que quer que seja, mas não estamos a dar os instrumentos indispensáveis para que o mundo se abra, pule e avance como devia. Professor Adelino Calato, como é que a escola pode trazer um mundo para dentro dela? Como é que isso é possível? Eu queria só dizer qualquer coisa relativamente ao que disse o Eduardo Sá. Realmente o namoro é fundamental, primeiro uns com os outros e depois com o conhecimento. E quando nós ouvimos o professor Eduardo Sá, ou quando ouvimos o professor David, ou quando ouvimos um outro professor qualquer a falar, parece que estamos todos de acordo. Mas porquê é que isto não muda? Porquê é que a escola não é diferente? E de facto há qualquer coisa que está a atrasar esta forma de colocar em prática aquilo que todos nós pensamos que deveria ser ou que poderia ser a escola e aquilo que os alunos necessitam neste momento. Do meu ponto de vista, e daquilo que eu tenho ouvido, o acesso ao ensino superior com as notas do ensino secundário é determinante. Tem sido o elemento que perverte todo o trabalho desde o pré-escolar. É inacreditável quando nós pensamos que há pais que escolhem o pré-escolar, o jardim de infância, no agrupamento que tem um ranking superior. E isto está a acontecer de uma forma assustadora, não é? Isto limita
tudo aquilo que é, aquilo que o Eduardo Sá disse, aquilo que todos nós dizemos, ou seja, que a escola que se tem que se abrir para o conhecimento, tem que trabalhar competências globais, tem que estar menos preocupado em cumprir programas, em seguir as metas, etc. Mas depois, na prática, isto não é efetivo. Portanto, se calhar, fundamental que se repense esta questão do acesso ao ensino superior, que se esqueça um pouco, muito, aquilo que são os resultados escolares como objetivo central da escola e se comece a pensar a escola de uma outra forma, de uma forma mais aberta, mais orientadora para aquilo que são as necessidades que os jovens vão tendo e que a escola consiga orientar melhor os alunos. Não sei se isto vai ser possível. É com certeza muito político esta decisão, mas também é muita vontade e vai partir muito da nossa vontade como professores, como educadores, enfim, como sociedade em geral. O professor David Rodrigues concorda? O problema, o grande entrave é de facto o ensino superior, é o acesso ao ensino superior? Para que tenhamos uma escola diferente. Não, porque o Adelino Calado anda a bater nesta tecla há décadas, não é? Portanto, eu não ia criar aqui uma... mas brincando, o próprio Conselho Nacional de Educação está neste momento a estudar outras formas realmente de desincronizar o fim da escolaridade obrigatória com a entrada na universidade. São coisas realmente diferentes. É como se eu dissesse, olha, dentro da sala pode ser o que vocês quiserem, mas a saída tem que ser no formato da porta. Portanto, nós estabelecemos uma porta, dizemos, vocês fazem o que quiserem, mas tem que caber na porta no final. É claro que isto dá asneira, porque todos nós acabamos por fazer coisas iguais às da porta e não saímos daí. Mas eu gostava talvez de chamar a atenção para outra questão que me parece importante na escola, que é nós incentivarmos práticas políticas, momentos, ambientes de colaboração. Con, labore, ação. A ação de trabalhar em conjunto. E isso, penso que é uma das grandes dificuldades que nós temos das nossas escolas e vemos que isto é tão dificuldade, porque quando isto é ultrapassado as coisas correm tão melhor, e nós conseguimos chegar tão mais longe quando nós pensamos que não é só o professor sozinho, que não é o professor super-homem ou o professor que não é super-homem, mas pensar no que é a escola. Os ingleses utilizam the whole school approach, olhar para a escola toda no seu conjunto, não é? Havia uma amiga minha que dizia, quando eu vou à escola, nunca vou falar com o professor de matemática, eu vou falar com os professores da turma do meu filho. Isso faz toda a diferença, porque são pessoas que dizem, nós estamos a procurar fazer isto, nós estamos com esta dificuldade, nós precisávamos disto. Em vez de ser aquele professor isolado, aquele pato que voa sozinho e que é sempre o pato que é mais suscetível de levar com o tiro, não é? Aquele pato que está sozinho, é esse que leva mais facilmente. Portanto, eu penso que a colaboração, nós instituirmos ambientes colaborativos na escola é fundamental. E colaboração para tudo. Professores, alunos, professores, famílias. Nós incentivarmos esta cultura de colaboração, de diálogo. Professor Eduardo Sá, como é que a escola deve trazer o mundo para dentro dela? Sim, eu acho que a escola, aliás, tem feito isso muito bem. Muito bem. Não me canso de chamar a atenção que as grandes mudanças em termos de práticas ecológicas na família foram protagonizadas pela escola. A escola educou a família. E, portanto, eu não vejo o que é que isso tem de trágico, porque eu entendo que no mundo mais amigo das crianças, as pessoas educam os pais educam os professores, os estudantes educam os pais e os professores, e no mundo onde nós nos educamos uns aos outros, é seguramente um mundo melhor, porque tem vistas largas, ao contrário dos olhares mais estreitos e apertados. Agora, eu acho sinceramente que ainda assim a escola não tem trazido tanto mundo para dentro de si, e precisa, porque eu não acho mal que se fale do abstrato de determinadas disciplinas, de modo algum. Mas esse abstrato depois tem que ter pontes para o mundo à volta dos nossos filhos, porque depois são essas pontes que dão sentido a tudo o que eles aprendem. E às vezes, claro, com muita demagogia, os adolescentes perguntam-nos, mas porquê é que eu hei de saber isto? De que é que me serve? E a mim custa-me muito que eles estejam a aprender alguma coisa acerca da qual ainda não perceberam qual é a utilidade,
mas custa-me muito mais ainda que ninguém lhes explique qual é a utilidade de perceberem um conceito abstrato da matemática ou enfim, a classificação dos vários minerais quando têm que estudar isso em geologia. E, portanto, nós temos que trazer o mundo com tudo o que isso implica. Porque o mundo entra pelos olhos dentro dos nossos filhos todos os dias, de todas as maneiras, e, portanto, não se trata só de discutir o ambiente quando há conferências internacionais, mas trata-se de perceber que, no fundo, eles estão sensíveis para isso. E há uma coisa que me preocupa imenso, Bárbara, sabe? Quando nós falamos com adolescentes, e às vezes eu lhe pergunto, mas o teu sonho é... E eles às vezes ficam atónitos, a olhar para mim como quem me diz, mas de onde é que este senhor saiu? De que Jurássico é que ele saiu? Porquê é que são precisos os sonhos? E a impressão que eu tenho é que eles têm uma noção muito clara do mundo constipado em que vivem e do mundo muito doente que nós estamos a deixar. E têm uma noção tão clara que às vezes não é que não tenham sonhos, é que às vezes os sonhos não são compatíveis com o mundo que nós estamos. E, portanto, sim, nós temos que trazer o mais possível o mundo deles, começando pelo mundo deles, mas o mundo à volta deles, porque quanto mais for assim, mais a escola se torna escola. E então, se a escola tiver esta mestria de matizar o que ensina com o mundo todo, dos professores, dos alunos, o mundo que traz, que discute, o mundo da comunidade ali à volta da escola, que entra a escola dentro, bom... um aluno que depois saia de uma escola dessas, meu Deus, é uma pessoa absolutamente singular, que pode não ter aquelas médias batuteiras, porque de repente parece que a escola serve para produzir génios. Nós, meu Deus, produzimos cada vez mais alunos com médias de 20, 19, 18 no final do secundário. São génios? Ou nós andamos a fazer o quê? E nós não queremos que isto seja assim, porque de repente a vida de alguns desses miúdos termina quando entram no ensino superior, porque de repente não têm mais nenhuma equipa a trabalhar com eles, têm que ser autónomos, desembaraçados, têm que pensar por eles, falta-lhes tudo. E, portanto, trazer mais mundo é torná-los mais humanos, é dar à escola um rosto humano, que às vezes a escola insiste em não ter, porque de facto a escola não é uma linha de montagem de jovens tecnocratas de sucesso. A escola é o sítio onde nós entramos pessoas e temos que sair melhores pessoas do que quando entramos, o que nem sempre, tragicamente, acontece. Professor Adelino Calado, como é que se concilia isto que o professor Eduardo Sá está a falar com depois o ter as aprendizagens essenciais, pelo menos, para ensinar? Se calhar é saindo da escola, não é? Não. Eu diria que a melhor maneira é mesmo a escola aproximar-se daquilo que é a sociedade e sair cá para fora, em vez de tentar levar para dentro da escola. As escolas são todas muito pequeninas e custa muito levar muita coisa lá para dentro, ou tem custado muito. Se calhar era importante virar e começar a trabalhar no sentido mais abrangente daquilo que é a comunidade, daquilo que é a sociedade. Isso fará com que, ou faz com que o trabalho a desenvolver com os alunos tenha que ser um trabalho que envolva projetos, que envolva outro tipo de práticas que permitem que as aprendizagens essenciais sejam assimiladas, mas que tenham um significado muito real, que se perceba que aquilo que se pretende ou aquilo que se entende que o aluno pode e deve aprender é uma competência que lhe vai servir para depois na sua vida real, na sua vida fora da escola, tem realmente o valor adequado. Claro que isto implica uma outra forma de encarar a transmissão de conhecimento, o saber adquirido pelo aluno vai ter que ser um saber aprendido daquilo que é o trabalho colaborativo, daquilo que é a realidade prática com que se depara na sociedade, daquilo que é a sociedade em si e não aquilo que é o exemplo que nós podemos dar dentro da própria escola. Para isto é preciso, do meu ponto de vista, sair da escola. Professor David Rodrigues, temos que sair da escola?
acho que estamos com o dedo na ferida, não é? O dedo na ferida, ou um dedo numa das feridas, mas talvez numa das mais importantes, que é como é que nós conciliamos esta questão de um conjunto de conhecimentos que nós achamos que são estratégicos para a pessoa poder ter conhecimento, interagir com o mundo, também com a felicidade e com o prazer e com o desenvolvimento da criança. E eu penso que, de certa maneira, nós temos que aparar uma coisa e outra muito, isto é, não podemos tomar estes dois conceitos como absolutos, isto é, como dizia há pouco o Eduardo Sá, se nós pensarmos só na felicidade, isso às vezes parece que é antinómico em relação às aprendizagens, mas também se pensarmos só nas aprendizagens, também penso que ninguém é feliz de trabalhar as tais 12 horas, não é, incansavelmente. Portanto, teríamos que aparar estas duas coisas, naquele sentido que os próprios cuidados, a própria felicidade é uma estratégia de aprendizagem. E nós temos que ligar isso, não são coisas antinómicas, não é? De um lado estão os conteúdos e do outro lado está o bem-estar e o desenvolvimento. A aprendizagem tem que ser vista como uma forma fundamental de desenvolvimento da criança. E esse desenvolvimento tem que ser feito em ambientes positivos, em ambientes que levem a criança mais longe em termos de se relacionar, de não ter medo do mundo. Não ter medo do mundo, mas achar que o mundo é algo em que se pode participar, que se pode negociar e que não é qualquer coisa de agressivo. Se nós queremos uma boa aprendizagem, se queremos uma boa educação, não podemos nunca abdicar do prazer, da felicidade, do bem-estar da criança. Professor Eduardo Sá, há pouco falava que os professores educam os pais educam os professores, mas muitas vezes estão todos de costas voltadas. Pois está. É verdade. E às vezes parecem não saber conversar uns com os outros. Eu fico sempre meio desconcertado quando as escolas dizem que têm sempre um horário de atendimento de pais. Têm. À quarta-feira, entre as 10h20 e as 11h10, que é invariavelmente um horário a que muitos pais não podem aceder, por razões óbvias. Ficaria muito mais contente que as escolas recebessem os pais em horário pós-laboral e que os professores, naturalmente, fossem pagos em conformidade com esse trabalho extraordinário, mas que fosse uma escuta de parte a parte. Eu acho que às vezes os pais vão à escola para puxar as orelhas aos professores e já perdi a conta aos professores que advertem de uma forma áspera e nem sempre bem educada aos pais. E, portanto, têm que começar a conversar uns com os outros por uma razão simples. Porque é tão difícil para os nossos filhos ficarem num fogo cruzado. É tão difícil, às vezes, sentirem que os pais e os professores falam linguagens incompatíveis e têm, às vezes, objetivos e perspectivas da escola que não são sequer aproximadas, que eu acho que não nos damos conta do modo como esta diversidade de pontos de vista, que bem mexida, podia ser uma massa magnífica para que se fizessem todos os moldes de todo o conhecimento do mundo. E na verdade não é. E portanto eu acho que nós temos que começar a perder um bocadinho este registro um pouco vaidoso e percebermos que não sabemos tudo, como há pouco o David estava a dizer. Nós precisamos de perceber o que é que os professores sabem dos nossos filhos, sobretudo porque sejamos razoáveis. Eu não me canso de chamar a atenção que todas as crianças têm necessidades educativas especiais, todas. Às vezes o grande problema da escola é não ser capaz de identificar naquele aluno que aparentemente tem boas notas a sua, pelo menos uma, necessidade educativa especial. E quando nós vamos à escola, na ânsia de que a escola me diga, olha, o seu filho tem esta necessidade educativa especial, ou quando nós contribuímos para a escola dizendo, olha, ele pode comportar-se bem nisto e fazer bem isto, mas eu acho que ele precisa de melhorar isto ou aquilo. Se nós tivéssemos esta humildade, em vez de ficarmos cada um barricado no seu mundo, quase sentindo a opinião do outro como uma ameaça, os nossos filhos iam a ganhar, sabe? E neste contexto, a escola e os pais a falarem uma linguagem razoavelmente próxima
fazia com que os nossos filhos se sentissem muito mais identificados, porque sejamos razoáveis. Se a mãe e o pai, se aquilo que a mãe e o pai esperam da escola não bate certo com aquilo que os professores esperam da escola, de repente um aluno se sente sem águas revoltas e nesse contexto tem sempre muito mais dificuldade em aprender. Professora Adelino Calado, os pais e a escola têm de falar a mesma língua? Devem falar a mesma língua, senão não se entendem, não é? De facto, português. Em alguns casos já começa a ser difícil só falar em português para conseguir entender. Mas, de facto, a questão tem muito a ver também com a relação que se estabelece com os pais, não é? A relação distante que existe entre pais e escola acaba por não permitir que depois se consiga conversar um pouco. É fundamental ouvir aquilo que os pais têm a dizer, da mesma forma que é fundamental os pais ouvirem aquilo que a escola tem a dizer. Isto só se consegue com encontros sistemáticos, com, no fundo, mostrar e abrir a escola àquilo que é o trabalho que é desenvolvido na escola. Da mesma forma, perceber como é que a família encara aquilo que a escola vai fazendo. É fundamental que isto aconteça. Deveria ter sido desde o início assim. Neste momento há um divórcio grande, há uma separação grande entre as famílias e os pais. E a escola vai ter... E a escola... A família e a escola. Às vezes entre os pais também. Às vezes entre os pais também. Mas é fundamental que os pais percebam que o grande objetivo da educação dos alunos só se consegue, como dizia o David há pouco, com trabalho colaborativo. E este trabalho colaborativo não é só entre professores e alunos, mas entre professores e entre a escola e a família. E para isso é preciso que a família perceba que aquilo que faz tem influência na escola, da mesma forma que aquilo que a escola pretende é que tenha influência na educação dos seus filhos e depois na sociedade. Professor David Rodrigues, para fechar. A minha filha andou numa escola que tinha um portão, e esse portão tinha rede em baixo, rede em cima, e à altura dos olhos de toda a gente tinha uma placa opaca. E quando os pais chegavam lá para ir buscar os filhos, só havia duas maneiras de verem os filhos. Ou era porem-se em picos de pés, ou era porem-se de joelhos, porque se eles olhassem em frente, não podiam ver os filhos. E eu acho que isto que é uma verdadeira parábola, às vezes, como existe esta relação entre a escola e os pais. É absolutamente estratégico. Nós temos conhecimentos diferentes sobre a criança. E esses conhecimentos são preciosos para uns e para outros. E agora, nós precisamos também de criar uma cultura de não agressão, uma cultura de receptividade, uma cultura de hospitalidade, e de pensar que os professores não são idiotas e que as famílias não são superprotecionistas, que as famílias não são disfuncionais. Nós ouvimos tanta coisa. E nós realmente precisamos, e acho que já começamos esse caminho. Felizmente já começamos esse caminho. Temos que nos tratar de uma forma humana e saber que as pessoas não fazem as coisas por aquilo que nós muitas vezes é mais fácil pensar que eles fazem por isso, mas porque têm razões, porque têm motivos, são suscetíveis de fazer de outra maneira se as circunstâncias forem alteradas. Acho que precisamos de desenvolver também uma linguagem não agressiva, uma linguagem não violenta entre famílias e escola. Muito obrigada a todos por terem aceitado este convite e por terem estado aqui connosco e também por contribuírem para esta reflexão sobre uma escola que seja mais amiga das crianças. Boa tarde a todos. No ano letivo de 2020-2021, as escolas voltaram a dar provas da sua fibra, corajosas e com capacidade de adaptação e de resistência às dificuldades. Ainda que envolvidas em dificuldades e em desafios, as escolas não deixaram de ser amigas. Não deixaram de construir ideias, de desenhar projetos, de irem muito além da transmissão de conhecimento. E porque esta é a natureza das nossas escolas, muitas foram aquelas que quiseram dar a conhecer as suas boas práticas, as suas ideias inovadoras e os projetos que desenvolveram com alunos, professores e comunidade educativa. Foi assim que participaram na 4ª edição da Escola Amiga, com um dinamismo que justificou a distinção de cerca de 3.400 escolas. Foi este mesmo pulsar do coração das instituições de ensino que levou a que tivessem já sido distinguidas cerca de 6.000 escolas ao longo das 4 edições da Escola Amiga. Com o nosso coração batendo em sintonia com o de cada Escola Amiga,
eis que é chegado o momento de dar a conhecer quais as escolas e os projetos vencedores da 4ª edição. Na categoria Cidadania e Inclusão, projeto Juntos Comunicamos Mais. Pensas que o que vês são só gestos? Que a língua gestual é para brincar? Que cada expressão se goza ou estranha? Respeito a identidade é comunicar. Categoria Digital, projeto Clube de Programação e Robótica Olha o Robô. Fazer uma pequena entrevista com Jaquilson. Vou perguntar-lhe o que ele achou da formação que ele esteve cá na escola sobre a Africa Code Week. Ele disse que ele achou muito interessante porque ele não sabia programar e quando ele viu esta formação ele achou algo muito interessante que ele não sabia e ele até conseguiu fazer algumas programações. Categoria Envolvimento da Família, projeto A Horta que nos une mais. Categoria Escola em Casa, projeto Escola para Pais, Aprender para Ajudar. Escola para Pais era exatamente a ferramenta que nos faltava enquanto família. Porquê o programa Escola para Pais? Este é um programa muito benéfico que é realizado por uma técnica de apoio à infância e por uma professora do primeiro ciclo. Como conheceu o programa Escola para Pais? Precisava de ajuda com os pequenos nos trabalhos. Procurei na net e encontrei um canal. Foi fantástico. Categoria Espaço Escolar, projeto Brincar nos Quintais. Categoria Literacia, projeto Poesia e Filosofia, voando nas asas de um bando de poetas. Categoria Sustentabilidade, projeto Guardiões do Parque e Diversidade. Grande vencedor da 4ª edição da Escola Amiga e vencedor da categoria Alimentação e Estilo de Vida Saudável, o projeto Pick Me Your Sustainable Choice. Um projeto inovador, a lancheira escolar Pick Me, que pretende combater os múltiplos desperdícios alimentar e ambiental, promovendo uma alimentação saudável. Um projeto de todos e para todos. 5 anos de Escola Amiga. Participem e façam parte da 5ª edição da Escola Amiga. Olá, boa tarde. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta sessão, onde distinguimos as escolas vencedoras da 4ª edição Escola Amiga da Criança. Mas também agradecer a todos aqueles que participaram. Para nós, de facto, o importante é que todos participem e mostrem as boas práticas que estamos a fazer. Marcamos também hoje o lançamento da 5ª edição. E por isso é para nós muito significativo a presença de todos. Parabéns
àqueles que hoje são distinguidos e parabéns a todos os que se dedicaram a procurar fazer a diferença nestes projetos. Quero também agradecer, na pessoa da doutora Luísa, à Leia Educação, pela excelente parceria que tem com a Confap, sem os quais não seria possível estarmos aqui hoje. Agradecer ao Dr. Eduardo Sá, um meu caro amigo, agradecer-lhe pelo desafio, pelo incentivo em promovermos, em que a Confap estivesse na promoção deste projeto, que é um projeto em que nós queremos reconhecer à comunidade educativa, às associações de pais, aos professores e a todos aqueles que se envolvem em projetos diferenciadores nas suas escolas, em mostrar o que de bom se faz. E nós queremos e reconhecemos esse trabalho em prol das nossas crianças. A Escola Amiga da Criança é um projeto que tem mostrado, e que esta 4ª edição vem mais uma vez confirmar, o que muito de bem se faz nas escolas. Mas todos sabemos que ainda há muito para fazer. E é isso que nós queremos. E é por isso que nós vos convidamos, com muita convicção, com muita esperança, a participarmos na 5ª edição. A 5ª edição que hoje aqui marcamos o seu lançamento. Participem, continuemos a divulgar o grande trabalho que pode e que é feito nas nossas escolas. E agradeço-vos desde já essa participação, felicitando-vos uma vez mais pela dedicação e por tentarmos fazer a diferença, porque sabemos bem que a importância que tem a escola para as nossas crianças e para os nossos jovens. Queremos uma escola amiga da criança, onde todos se sintam bem, onde todos façam o melhor e consigam fazer e dar o melhor de si. É por isso que tivemos todo o interesse neste projeto e iremos continuar, enquanto vós quiserdes, a reconhecer e a distinguir a diferença, a inclusão daqueles que trabalham em prol das crianças e das nossas gerações vindouras. Muito obrigado por isso, tenham uma boa tarde e que o ano letivo corra pelo melhor a todos, que a vida vos sorria também dentro das escolas. Muito obrigado. Bom, e finalmente chegados aqui, trata-se de agradecer a todas as escolas, a todos os pais, a todos os professores, destes quase 5.000 projetos desta 4ª edição da Escola Amiga da Criança, o terem-nos trazido tantas ideias tão inacreditáveis, como o Jorge Ascensão às vezes gosta de dizer, que são projetos extraordinários. São todos eles projetos extraordinários que merecem a nossa gratidão e um abraço grande, grande, grande de parabéns por nos surpreenderem com tamanho entusiasmo e por tamanha convicção com que se ligam à escola e à ideia daquilo que querem para ela. E da mesma forma como estamos a concluir esta 4ª edição, permitam que se abra neste dia tão precioso para os direitos das crianças, a 5ª edição da Escola Amiga da Criança, com projetos dos mais simples aos mais complexos, com ideias maravilhosas, todas elas, que estão à vossa disposição no site da Escola Amiga da Criança, no que diz respeito às regras de concurso, que são regras simples, como não podia deixar de ser. Gostava que não perdessem de vista que até ao dia 30 de junho de 2022 estamos à espera de todas as ideias que nos queiram fazer chegar, com a certeza de que a Escola Amiga da Criança não para de crescer e com isso tudo acaba por transformar a escola todos os dias mais um bocadinho, fazendo com que seguramente hoje um bocadinho, amanhã seguramente muito mais, os nossos filhos, em vez de engelharem o nariz para a escola, em vez de quererem fugir dela, só queiram fugir para a escola.